de Jesus. Quem quiser, uma voz voluntária aí, amém? Pode orar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, no nome de Jesus, amém. Eu te agradecer por esse momento, eu te agradecer amém, Jesus. Glória a Deus. Eu te agradecer, Pai, porque o Senhor nunca nos desamparou mesmo nos momentos. Amém, Jesus. Que o Senhor é os conduzir, amém, Pai, Jesus. possamos proclamar as boas novas, as boas amém, novas. Jesus. Em nome de Jesus, queremos te pedir que o Senhor venha abençoar o pastor. Pai, a vida de todos nós, Pai, todos os seus filhos, de todos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir esse momento de estudo, que nós venhamos aprender mais de Ti. No nome de Jesus, a gente também possa praticar aquilo que aprendemos nesse dia, que o Senhor venha se manifestar no nosso meio. No nome de Jesus, queremos te agradecer, te pedir que o Senhor permaneça conosco. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de Romanos. Essa semana aí eu fiquei enrolado com os estudos. O que aconteceu? Romanos, até o versículo 6, 7, é tudo muito parecido, né? Ele parece que enfatiza muito a mesma coisa. E eu acabei me confundindo quando eu fiz. É engraçado porque a Bíblia é incrível, né? Você prega várias vezes a mesma coisa de maneira diferente, né? Mesmo versículo, né? E eu achei que eu tinha feito. Eu deixei de fazer 4 versículos e dupliquei 4 versículos de baixo. Dupliquei, mas como eu não tinha percebido que já tinha feito, eu fiz os 2 diferentes. Falei, caramba, aí quando eu fui revisar, ainda bem que eu revisei, né? Eu fiquei, gente, como é que eu posso ter feito 2 estudos diferentes do mesmo versículo? Aí eu tive que escolher o melhor para poder trazer, né? Aí tive que refazer o começo. Mas assim, Romanos é um livro muito bom, porque nós aprendemos algumas coisas importantes para o Evangelho, irmãos, e coisas que geralmente a gente não ouve por aí não. Então nós aprendemos que Romanos capítulo 1, ele fala lá que nós não devemos adorar o homem, não devemos ser idólatras, adorar a imagem de escultura, nós aprendemos isso lá. Lá fala sobre o homossexualismo, né? Mas tem que ser homossexualismo. Fala lá que é digno de morte. Não só o homossexualismo fala disso não, fala de outras coisas também, né? Que também é digno de morte, a Bíblia fala isso lá. Então, irmãos, a Bíblia enfatiza algumas coisas que é difícil para hoje você até falar. Então a Bíblia fala assim, olha, iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, aos quais também a justiça de Deus são dignos de morte. Está isso aqui, de morte. O que estas coisas praticam, não somente a que as fazem, mas também os que consentem. Isso é Romanos 1, a partir do versículo 28. Então não está falando só sobre o homossexualismo, está falando também sobre várias coisas que se nós temos que observar e perceber se nós estamos praticando essas obras aqui, irmãos. Temos que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Depois nós estudamos também sobre se havia alguma vantagem de ser judeu. Há alguma vantagem de ser judeu? A Bíblia fala que tem. Paulo fala em Romanos, muita, né? Porque eles foram confiados os oráculos, as promessas do Senhor. Isso também é maravilhoso. E hoje aqui em Romanos 6, nós vamos dar seguimento, mais ou menos o que nós lemos no versículo anterior. Vai, põe o primeiro slide. Estou com uma dificuldade de falar, tá? Vamos lá. Vemos no livro de Romanos que a relação entre graça e lei é um dos eixos centrais do pensamento do apóstolo Paulo. Então, um dos pensamentos centrais do apóstolo Paulo, que ele mais é o relacionamento, a relação que existia entre a graça e a lei. Tá certo? A igreja, para resolver esse problema, a lei acabou. A lei acabou, não tem mais lei.
acabou tudo isso aí, então ninguém peca. Mas Paulo tinha essa ideia desse ensinamento, dessa relação. Então Paulo vai mostrar aqui que há uma relação entre graça e lei, elas estão correlacionadas. É isso que Paulo vai mostrar aqui em Romanos 6. Ele não as apresenta como inimigas. Então a gente pensa o quê? O contrário da lei é graça, não é isso? Mas o contrário da lei é o pecado. Tá certo? Vamos lá. Não, na verdade, o contrário da lei não é o pecado, não. O contrário da lei é a graça. O contrário da graça que é o pecado. Tá certo? O contrário da graça é o pecado. Vamos lá. Elas as apresentam como inimigas, já que ambas... ele não as apresenta como inimigas, já que ambas procedem de quem? De Deus. Tá certo? Mas como ferramentas com funções completamente diferentes na história da salvação. O resumo dessa dinâmica, ou seja, desse estudo, é simples. A lei expõe o quê? O problema, que é o quê? Pecado. A lei expõe o pecado. A graça traz o quê? A cura. Então, como é que eu sei que eu pequei? Está escrito aonde? Onde está escrito isso? Ah, pastor, foi a igreja que colocou lá que é pecado. Não, irmãos. O que é pecado está na Bíblia. Não é o que a igreja cria, inventa, a igreja. Não é. Então, a lei, ela mostra o pecado. A graça cura o pecado. Então, o capítulo 5 fala sobre a abundância da graça. Tá certo? A abundância da graça. O capítulo 6 responde: devemos permanecer no pecado? Pô, mas fazer uma pergunta imbecil, né? É claro que não, não é isso? É uma pergunta idiota para nós hoje, entendeu, Ana? Para mim hoje é imbecil, para você. Mas nessa época aqui era uma pergunta muito pertinente. Muito pertinente. Então, nós vemos, isso aqui eu acho que é o resumo do estudo de hoje, é isso ali, ó. A lei expõe o problema. A graça traz o quê? Cura, a cura desse problema. Vamos próximo. Vamos ler então Romanos 6, de 1 a 4. Amém? Romanos 6, vai. Permaneceremos no pecado para que a graça flua? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, não viveremos nele. Ou não sabeis que todos quantos participaram de Jesus Cristo, vão participar da sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Então, voltando no estudo. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o batismo. O batismo simboliza participação na morte, no sepultamento e ressurreição de Cristo. Quando você é batizado, você está o quê? Morrendo. Nós vamos entender isso melhor no versículo 7. Você foi batizado, você fez o quê? Morreu. Morreu. Então, tem duas maneiras de se batizar. Duas maneiras. Primeira maneira, entra o pecador seco, sai um molhado. Não é isso? O senhor fala. Segunda maneira, entra o pecador seco e sai um novo homem, uma nova mulher, né, ressuscitada das águas. Então, o batismo simboliza participação na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Não é apenas um rito, mas uma identificação espiritual. Paulo enfrenta a acusação de que a graça geraria o quê? Libertinagem. Ele responde isso mostrando que uma depende da outra, para que o plano de Deus seja completo. Então, irmãos, por que Paulo sofreu essa acusação de que a graça provocaria uma libertinagem? Você tem ideia por quê? Porque a ideia da graça é o seguinte: pecou, tem graça. Pecou, tem graça. Pecou, tem graça. Então, se eu pecar, o que acontece? Tenho graça. Então, isso poderia gerar uma libertinagem, já que na lei, pecou, tem o quê? Morte. Tem pena. Pecou, tem pena.
Pecou, tem pena. Pecou, tem pena. Mas na graça, parece que pecou, tem graça. Mas não é assim, irmãos. Não é assim. Porque, como eu disse aqui no outro estudo, nós temos a graça sobre nós, amém? Mas nós não temos que ter graça todo dia, irmão. Para eu ter graça todo dia, eu tenho que pecar todo dia. O crente não vive na prática do pecado. Entende isso? É difícil de explicar. Não sei se é difícil de entender. Mas é basicamente isso. Eu vou pecar para ter... Já que a graça é boa, então eu vou pecar para ter graça. É, Rodrigo, já que você quer graça? Quer a graça boa? Então eu vou pecar. Quanto mais pecado, mais o quê? Graça. Mas o crente vive na prática do pecado? A Bíblia vai me dizer o seguinte: se nós pecamos, já conhecendo a verdade, já não resta mais sacrifício pelo nosso pecado. O sacrifício ficou ineficaz para nós, que conhecemos a verdade e vivemos no pecado. Então o crente, ele não vive no pecado. Tá certo? Não tem como você acordar hoje, eu comecei a pecar, vou pecar hoje. Não tem como, irmãos. Não tem como. E nós vamos ver isso nesse estudo. Vamos lá. A lei conduz à graça. A lei te leva para a graça. Vamos lá. Ao demonstrarmos a total incapacidade humana de alcançar a justiça por si mesma, a lei esgota as opções do homem e empurra para a necessidade desesperada de um Salvador. Ela cria a sede que só a graça sacia. Ou seja, a lei não te capacita a alcançar a justiça por si mesma. Então, quando fala que a lei esgota as opções do homem, é o seguinte: você não consegue cumprir ela na sua totalidade. Então, o que acontece? Você vai estar sempre errado, vai estar sempre em pecado, você vai estar sempre o quê? Pecando. Então, a lei ela é incapaz de te justificar, porque você não vai conseguir cumpri-la na sua totalidade. Quando você não cumpre a lei na sua totalidade, aí vem a graça sobre você. Ah, pastor, estou embaixo da graça, estou embaixo da lei. Ah, pelo amor de Deus, irmão, você tem que entender isso aí. Se você entender o que é lei, o que é graça, a lei te mostra o pecado. A lei é o que te mostra o pecado. Se a lei acabou, acabou o quê? O pecado. Então, irmãos, se tem pecado, é porque tem lei, tá certo? Paulo fala: eu não conheci o pecado se não fosse pela lei. É a lei que me mostrou que é pecado. Então, nós aprendemos no estudo passado que a morte imperou até Moisés, até a lei. Que as pessoas viviam e morriam sem ter conhecimento do que era sagrado. Simplesmente que eram pecadores da carne. Agora, Deus dá a Moisés e define o que é certo e o que é errado. Toda a lei está em vigor hoje? Não, claro que não. Por quê? Já foi cumprida. Não tem lei cerimonial, acabou. Tá certo? Isso acabou. Então nós entendemos que a lei, ela conduz para a graça. Isso é maravilhoso. Ensinar isso aqui é maravilhoso também, irmãos, porque é difícil falar isso para crente. Porque nós viemos do romanismo que nos trouxe uma ideia diferente do que é pecado. O pecado é o que a igreja diz ser pecado. É o dogma da igreja. Isso que é pecado. Para a igreja. Tá certo? Então, se a igreja estabelece algo que você descumpre, você está pecando. É o que a gente aprende lá. Mas a gente aprende na palavra que o pecado é você ir contra a lei de Deus. Tá certo? Então, vamos lá. Próximo. Outra coisa, irmãos. Quem trouxe a graça? A graça veio de quem? Não veio de Deus? De quem veio a lei? De Deus. Tá certo? Então, vamos lá. A graça estabelece o quê? A lei. Vamos ler aí, Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Está achando que queria? Antes. É difícil entender isso, irmãos? Está literal? Está claro? Está objetivo? Não está? Então, Paulo pergunta à igreja de Romanos: nós vamos anular a lei pela fé? Aí ele fala: não, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos, ratificamos.
Então, onde a lei está escrita onde hoje? Aonde está escrita a lei? Aonde? Não. Aqui, ó. Dentro de você. A lei está dentro de você. Ali, a Bíblia fala que tirou dos tábuas de pedra e escreveu no nosso coração. Então, irmãos, o crente sabe quando está pecando. Sabe ou não sabe? Sabe, irmão. O ímpio tem uma ideia, mas nós sabemos. Tá certo? Porque a lei está escrita dentro do nosso coração e nós temos o Espírito Santo de Deus aqui dentro de nós para nos avisar, olha, está aqui, ó, você está errando. Tá certo? Então vamos voltar lá. Irmãos, estou sem aliança aqui, minha aliança quebrou, tá? Não estou divorciado não, minha aliança quebrou. Amém, vamos lá. Então, em Romanos 3,31, Paulo pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. A graça não joga os padrões morais de Deus no lixo. A lei é o padrão moral de quem? De Deus. Tá certo? Em vez disso, ela realiza que a lei sozinha nunca conseguiu fazer. Transformar o coração do homem para que ele passe a amar. Ó, que coisa gloriosa. A graça, ela faz algo que a lei não fez. Ela transforma o homem por dentro. Ela te transforma por dentro e faz com que você passe a amar o quê? Os padrões de quem? De Deus. Ó, que coisa gloriosa. O que quer dizer isso? Amar os padrões de Deus. É amar o que Deus estabeleceu, é amar as normas de Deus, é amar a maneira como Deus estabeleceu para que nós viemos a viver. Eu posso viver do jeito que eu quiser, posso ou não posso? Mas eu decido a viver da maneira como Deus estabeleceu que eu viva. E como que você vai saber o que foi que Deus estabeleceu para que você viva? Está escrito isso aonde? Na lei. Tá certo? Então, irmãos, a lei ela não te salva, mas ela te mostra como não errar. Tá certo? Então, irmãos, a lei sozinha nunca conseguiu fazer, transformar o coração do homem para que ela passe a amar esses padrões. Vamos próximo, por favor. Romanos 5, 6 e 11, vamos ler. Escolhi. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Isso é, oh, glória a Deus, isso é maravilhoso. Vamos lá. Então vamos lá. Esta parte funciona como uma engrenagem, tá certo? Espiritual e jurídica. Meu irmão, às vezes vocês vão achar umas faltas de vírgula ali, você não fica chateado não. Vamos lá. Esta parte funciona como uma engrenagem espiritual, jurídica e divina. Deveria dizer assim, em 3 realidades complementares. Primeira realidade complementar, o fato. O velho homem foi o quê? Crucificado. Isso é um fato. Se você não foi crucificado, se seu velho homem está vivo dentro de... Irmãos, então tem problema aí na sua fé. Tá certo? Tem um problema na sua fé. Você sabe que existe um homem morto e um homem vivo, né? O velho homem está morto. Às vezes tenta dar uma ressuscitada. É ou não é? Outro dia eu vi numa igreja aí, irmãos, os irmãos estavam no pau lá. Não sei nem porquê, mas saiu no tapa.
o velho homem aí. Faz sentido o crente fazer isso? Não faz sentido, né? Então vamos lá. A nossa antiga identidade, natureza adâmica, morreu definitivamente com ele na cruz. É um fato consumado no passado e não algo que acontece aos poucos. Então, você não morre todo dia um pouquinho. Você morreu na cruz com Cristo. Você foi sepultado com ele no batismo. Não é isso que nós lemos aqui? Então, irmãos, aprendemos uma coisa. Aprendi isso com o pastor Geraldo lá, que foi meu pastor 20 anos. Você morreu em Cristo. Morreu ou não morreu? Crente não sente nem reage, irmão. Aprenda isso. É difícil, porque nosso velho homem está aqui dentro, ele tenta ressuscitar. Crente morto não sente nem reage. Tá certo? E nós morremos por Cristo. Vamos lá, Gálatas 20:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o que Paulo está dizendo para os Gálatas? Olha, já estou crucificado, estou morto. Com quem? Com Cristo. Tá certo? Por que eu estou crucificado com Cristo? Porque ele morreu inocente, irmãos. Eu estou sendo justificado na cruz. Tá certo? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, esta é uma realidade absoluta? É ou não é? Deveria ser. Deveria ser. Mas vou ser sincero. Essa pergunta você tem que fazer para você mesmo. Cristo vive em você? Essa é uma pergunta pertinente. Então, irmãos, se você foi crucificado com Cristo, você não pode viver mais você. Não é mais a sua vontade. Agora é a vontade de Deus. Então, se Deus mandou você ir, você vai. Deus mandou você ficar, você fica. Então, não é assim que funciona? Agora, se você quiser viver segundo a tua vontade, irmãos, então, você não está crucificado com Cristo. Entenda isso. Tá certo? Você não está. Se você quiser fazer a vontade que você quiser, problema é seu. Mas você não está crucificado com Cristo. Tá certo? Então vamos lá para o estudo. Então, primeiro, das três realidades complementares, o fato, o velho homem já foi crucificado. Segundo, né, versículo 6, versículo 7, a consequência. Então, primeiro teve o fato, depois tem o quê? Uma consequência da tua salvação. O domínio do pecado foi quebrado. Quebrado. Irmãos, o ímpio, ele não tem escolha, ele tem que pecar. Não dá para o ímpio escolher, ele já está debaixo da maldição do pecado. Quando você era ímpio, você também estava. Então, irmãos, a consequência da minha salvação, juridicamente, porque Deus é juiz, Deus não é juiz? Então não é. Então, juridicamente, quem morreu está livre da lei do pecado. Irmãos, quando você morre, você não deve mais nada. Quanto você vai pagar se você morreu? Você foi crucificado com Cristo? Foi ou não foi? Então você morreu, irmãos. Então você não deve mais nada para o pecado, para a lei, para o pecado, não deve mais nada. Ele perdeu o jeito legal de exercer autoridade, editar as regras sobre a vida do cristão. Olha que maravilha. Juridicamente, o juiz não vai me condenar mais. Quem morreu está livre da lei do pecado. A lei do pecado está sobre toda a humanidade, mas não está sobre você. Não está sobre você, a não ser se você se rebelar contra Deus. Irmãos, o pecado, quando ele é feito de maneira consciente, intencional, e quando ele é feito de uma maneira corriqueira, você vai estar tendo a mesma atitude de Satanás. Entendeu? A mesma coisa que o diabo fez, isso é rebelião. Tá certo? Quando você pega, porque você pecou, aconteceu, a graça. Senhor, me perdoa, vem a graça. Quando você peca hoje, amanhã, irmãos, isso é rebelião. O crente não pode fazer isso, irmãos. Então, nós já estamos livres
desse julgamento. Então a lei do pecado não está mais sobre você. Se você estiver vivendo sobre a lei do pecado, irmão, eu te aconselho a você entender melhor o evangelho e se converter. Tá certo? Tem que entender melhor o evangelho e se converter. Tá? Vamos lá, o próximo. Terceiro, atitude. Considerar-se morto para o pecado. Você se considera morto para o pecado, irmão? Como é que você está aí, você? Fala para você com Deus aí, como é que está a sua vida aí? Você está morto para o pecado ou você continua vivendo para o pecado? Irmão, você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana, não. Primeiro falou para mim, então vamos falar diferente. Nós podemos enganar todo mundo, mas a Deus nós não enganamos, não, irmão. Não enganamos, não dá, não. Então vamos lá. É viver na realidade de quem? De Deus. Não é um exercício de pensamento positivo. Vamos pensar positivo. Não sei se tem um livro aí que eu li uma vez. Não, eu vi um vídeo do livro. Esqueci. É O Segredo. Alguém já falou desse livro, O Segredo? Já falou desse livro? Já viu esse livro, O Segredo? Ficou famoso para caramba esse livro, teve um vídeo. Qual era o segredo? Teve pastores comentando esse livro, que é só você mandar mensagem positiva para o universo, que ele te responde. Cara, eu quando vi pessoas intelectualizadas falando disso, eu fiquei impressionado. Não tem lógica. Não tem lógica. Então, vamos lá. É viver na realidade de Deus. Qual é a realidade de Deus? A palavra, irmão. A palavra é a realidade de Deus. Vamos lá. Não é um exercício de pensamento positivo, mas sim um alinhamento prático da mente com o que Cristo já... Então, é você alinhar sua mente com a palavra. Tá certo? Então, irmãos, eu posso muito bem ler a Bíblia e deixar para lá. Eu posso bem ler a Bíblia e o que eu li na Bíblia não fazer sentido para mim. Eu posso ler a Bíblia e não praticar. Ou seja, eu não alinhei a minha mente com a palavra. Tá certo? Em suma, a obra da cruz não providenciou apenas o perdão para o futuro, mas quebrou o poder do pecado hoje, agora, nesse momento agora, ó, acabou. No presente, para que vivamos uma nova realidade de vida hoje. Irmãos, então vamos lá, voltar ali. Em suma, a obra da cruz não providenciou apenas o pecado para o futuro, mas quebrou o poder do pecado no presente, para que vivamos uma nova realidade de vida hoje, nesse momento, agora. Sabe qual é o problema, irmãos? É que muitos de nós estamos convencidos que somos crentes. Mas o que é de verdadeiro ser cristão, ter aceitado Jesus? É uma mudança de mente. Tá certo? É quando você passa a ter a mente de Cristo, a palavra. Jesus não é a palavra? Não é isso? Quando essa palavra está aqui. Então, quando você aceitou Jesus, você tem que ter uma mudança no seu pensamento. Se não houve mudança no pensamento, você não aceitou Jesus. Por isso nós vemos muitas pessoas aí tentando mudar o evangelho. Ah, está antiquado. Ah, não serve para hoje mais. O que isso quer dizer? A pessoa não teve uma mudança de... Ela quer adequar a palavra à vida mundana. É o que nós mais vemos hoje aí. Pessoas que se dizem pastores, que fizeram teologia, com bacharelado em teologia, Harvard, não sei. Mas é uma loucura, não faz sentido uma coisa dessa. Então, vamos lá. O cristão deve considerar-se morto para o pecado. Isso significa entender a verdade absoluta de fato. Agora vivemos exclusivamente para quem? Para Deus. Então o crente não vai flertar com o mundo. Não vai, irmão. Não tem lógica. Como é que eu vou flertar com o mundo se eu tenho que viver exclusivamente para Deus? Ah, mas eu quero aquele showzinho nada a ver. Irmão, tem a ver. Tem a ver. Tem a ver, sim. Ah, mas aquele grupinho lá é legalzinho, é bonzinho, não tem nada a ver. Tem a ver, irmão. Tem a ver. Você vai flertar com o mundo? Ah, então não posso mais passear. Aí não tem nada a ver. Tá certo? Então, irmãos, o crente ele não vai servir a idolatria.
O crente não vive de idolatria. O crente não é praticante das obras do mundo. O crente que sente e reage, ele não morreu, está vivo, é o velho homem. Então nós temos que parar para refletir se realmente a obra da cruz providenciou perdão e transformação na nossa vida, irmãos. Tá certo? Às vezes é difícil dominar o velho homem, mas você tem que segurar. O crente mata um gigante todo dia, tá certo? Então, irmãos, eu vou repetir isso aqui para a gente poder fixar na mente. O cristão deve considerar-se morto para o pecado. Isso significa entender a verdade absoluta, uma verdade que é absoluta de fato. Agora vivemos exclusivamente para Deus. Se você não quer viver exclusivamente para Deus, o problema é seu, mas você está sabendo que a Bíblia fala isso. Tá certo? Vamos lá, próximo. Romanos 6, 12 e 14. Vamos ler? Quem vai ler? Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dele e mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Portanto, versículo 12, vai dizer o seguinte: portanto, não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para lhe obedecerem em suas concupiscências. Irmãos, se o pecado está reinando nos nossos corpos mortais, infelizmente nós não estamos salvos, irmãos. O pecado não pode reinar. Então, Paulo apresenta a santificação progressiva como consequência lógica da justificação. Quem morreu e ressuscitou com Cristo não é... Irmão, ali está errado, tá? Faltou um não ali, eu acho que acabei na hora que eu tirei. Paulo não apresenta a justificação progressiva. A justificação, ela não começa hoje, vai crescendo, não, você é justificado agora. É instantâneo, tá certo? Quem morreu e ressuscitou com Cristo não é mais escravo passivo do pecado, mas um novo ser moral, ativo, que deve escolher submeter-se à graça e à justiça. Vocês concordam com isso? Vocês acham que a justificação, vai sendo justificada dia a dia? Não. Perdão, faltou um não ali. Então, a santificação, a justificação, ela é instantânea. Você crê em Jesus? Você está santo, você já é santo, tem que ser santo, você tem que ser separado do pecado. Ela pode ser progressiva? Não, você já é santo. O que acontece é que a santificação, ela vai estando mais, quanto mais você conhece. Isso é uma realidade. Quanto mais você conhece, mais você vai se excluindo daquilo que você sabe que está errado. Agora, irmãos, quando Deus entra no teu coração, você é transformado. Então, essa questão aí que Paulo está falando, ele está enfatizando isso muito, serve muito para nós aqui na igreja. Como é que está a tua vida de santificação? Está firmado? Continua no pecado? Porque, irmãos, nós precisamos entender que não somos mais escravos do pecado. Então, eu posso escolher fazer. E vamos falar a verdade? Quando nós praticamos algo, na maioria das vezes fazemos por consciência, por desejo, vontade. É ou não é? Não é assim que funciona? Eu quero fazer. Não dá para culpar ninguém. Não dá, irmãos. Eu decido falar o que eu falo, agir como eu ajo, ir onde eu vou. Eu decido isso. Eu posso tentar botar na minha mente, isso não tem nada a ver. Ué, irmão, se a Bíblia fala que tem, você pode botar na sua mente se você quiser, tem a ver. Tá certo? Então vamos lá. A natureza do pecado, o reino e os instrumentos. Isso é muito legal. Não sei se vocês vão concordar com isso, mas vamos lá. O pecado como monarca. Uma ordem. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal.
Quem reina não é um rei? Não é isso? Então, o pecado é um monarca. Ele está querendo reinar em você. Tá certo? O pecado agia como um rei tirano. Mas o cristão deve agora rejeitar essa falsa autoridade. O pecado não pode ter mais autoridade na tua vida, irmão. Não pode ter mais autoridade na sua vida. Você pode pecar, você pode fazer o que você quiser. Mas sabendo que é você que quer. Não é que o pecado está reinando em você. Que você gosta de ter o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem o conhecimento. Então o pecado só vai reinar na sua vida se você decidir aceitar. Tá certo? Membros como arma, no versículo 13a. O texto diz: nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumento, armas de iniquidade. O corpo humano é um arsenal militar que não deve servir a quem? O mal. Está escrito onde que você é o arsenal militar? Capacete da justiça, escudo da fé. Não é isso? Efésios 6. Ele nos compara com um soldado. Tá certo, irmão? Então, que o pecado não seja o rei da sua vida, que ele não reine em você. Que você possa entender que é você que está no controle. A mente de Cristo está em você, a palavra está em você. Você vai sempre colocar tudo aonde? Vai pautar na Bíblia, na palavra. Eu posso, devo? Não sei. Aí você tem que saber. Tá certo? Vamos lá. Continuando. A antologia da nova vida, ou seja, a mudança do ser, mortos que agora vivem. O texto ordena: apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Os vossos membros, deixa eu ver se eu consigo ler ali, a Deus como instrumento de justiça. A obediência prática nasce da nova identidade espiritual que o crente já recebeu. Meu irmão, você já recebeu essa identidade, essa nova identidade. Você já recebeu. Então é aquilo que eu estou falando para vocês aqui. Posso fazer o que eu quiser? Posso. Posso pular da ponte ali? Silva Vido naquela ponte ali? Florentino Avidos. Eu posso sair daqui e pular da Florentino Avidos? Posso. Eu posso aqui adulterar contra a minha esposa? Posso. Eu posso fazer o que eu quiser, irmãos. Só que se eu fizer o que eu quiser, Cristo não vive em mim. Você concorda comigo? Porque nós somos escravos, somos servos. Servo não é escravo? Somos servos, porém livres. Eu posso escolher me colocar nessa posição de servo. Ou colocar na posição de livre de Deus. Eu posso ser livre de Deus ou livre do pecado. A gente escolhe. Né? Então vamos lá, irmãos. A obediência prática nasce da nova identidade espiritual que o crente já recebeu. A obediência nasce do quê? Da minha nova identidade. Que eu vou ter, não que eu já tenho. O Espírito Santo já está dentro de você, irmão. Vamos falar a verdade? Quando a gente peca, a gente não sabe que está pecando? A gente sabe, né? Vamos falar a verdade. A teologia da graça. A vitória garantida. Debaixo da graça, versículo 14, o texto afirma: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça não é apenas perdão, mas o poder dinâmico que quebra o domínio do pecado e cumpre o que a lei isoladamente não conseguia fazer. O que a lei isoladamente não conseguia fazer? Você sabe? Justificar. Não conseguia justificar. Se você cumprisse toda a lei, você era justo. Concorda comigo? Concorda? Mas você não conseguia cumprir. Errava em todos. Tivemos um debate uma vez na igreja que eu era, na Assembleia de Deus. Eu perguntei se Jesus guardou o Shabat. Jesus guardou o sábado ou não guardou o sábado? A ideia que se tem é que ele não guardou o Shabat. A igreja fala isso, porque ele curou no Shabat, né? Então, irmãos, se ele não tivesse guardado o Shabat, ele não teria cumprido toda a lei. Porque o Shabat está na lei. Tá certo?
Se ele não cumprisse a lei do Shabat, o que ia acontecer? Ele não teria o quê? Cumprido a lei. Tá certo? O que ele fez no Shabat é o que a lei dizia. Irmão, não é errado fazer o bem, praticar o bem no Shabat. Então Paulo vai e conflita lá os fariseus lá. Quando dentro de vós é homem que é no seu jumento aí, numa cisterna, sendo no Shabat, não vai lá tirar. Diz qual é. Entendeu, irmãos? Então, quando as pessoas pegam a multa na literalidade do que está escrito, você tem que entender o fundamento daquilo. Você sabe que os fariseus, eles superlativavam a lei. Eles criavam leis, subleis para aquela lei. Então ficava um peso em cima das pessoas. Então Jesus cumpriu toda a lei. Toda. Inclusive guardou o Shabat também. Tá certo? Então vamos lá. Então, irmãos, o domínio do pecado, ele não está mais sobre tua vida. Não está mais sobre a sua vida. A questão é, se você não cumpre uma parte da lei, você é culpado de toda a lei. Mas agora eu estou na graça. O que acontece? Se eu não cumprir uma parte da lei, o que eu faço? Graça. A graça de Deus, perdão. Se eu confesso e peço perdão. Se fosse na lei, o que eu tinha que fazer? Sacrificar. Botar minha mão lá no bichinho lá e matar ele, o inocente. Sem derramamento de sangue, não há o quê? Tinha que derramar o sangue. Então, agora eu não preciso mais. E por que eu não preciso mais? Ah, porque Jesus morreu? Não, porque ele ressuscitou. Se Jesus continuasse morto, eu tinha que matar de novo o animalzinho lá. Mas como ele está vivo, ele continua sendo sacrifício até hoje ele é um sacrifício. Eu não tenho mais que sacrificar. E isso é maravilhoso entender isso, irmãos. Entender isso é maravilhoso. Vamos, próximo. Romanos 15, 23. Eu já estamos terminando já. Romanos 15, 23. Coloca aí para a gente ler. Quem vai ler? Porque não estão debaixo da lei, debaixo da graça, por nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes os servos para obedecer, pois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina o que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim deles é a morte. Mas agora, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus, né? Irmãos, olha, o versículo 15 vai falar assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Sabe o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte: irmãos, descumpriremos a lei porque estamos debaixo da graça? Não é a lei que te mostra o pecado? Já aprendemos isso? Então agora eu vou descumprir a lei porque eu estou na graça? Não, pelo contrário. Agora porque eu estou na graça, eu vou obedecer ao meu Deus. Se Deus fala, não faça, não sacrifique, não adore imagem, não adultere, não faça isso, faça aquilo, eu não vou fazer. Não é isso? Irmãos, outro ensinamento errôneo das igrejas é que eles falam que se não está no Novo Testamento, não tem. Então você casa com o seu tio, com sua tia, não tem problema nenhum. Você pode se relacionar com o animal também, não tem problema nenhum, não está no Novo Testamento. Isso tudo está lá onde? Está na lei. Na lei de Deus. Deus que proíbe essas coisas. Então, irmãos, vai lá. Nós temos que entender também, irmãos, que tem algumas coisas da lei que Paulo, lá no concílio da igreja, tirou dos gentios. Tá certo?
Hoje, o que nós servimos de cerimonial, existe a lei legal, que é o que é pecado. Que a Bíblia fala que é pecado e é pecado, acabou. Mas Paulo fala que lá no primeiro concílio da igreja, em Atos 15, ele nos tirou da idolatria, do sangue, da carne sufocada, não é isso? Depois nós lemos lá, você lê lá, somos Atos 15, que você vai entender melhor. Vamos voltar para o estudo agora? Vamos lá. Pois bem, então Romanos 16, 15 e 23 mostra que a liberdade cristã não significa autonomia para pecar, mas sim uma mudança. Paulo instrui a não permitirem que o pecado controle seus corpos mortais, ou ceda aos desejos malignos. Este argumento se divide em 3 pontos fundamentais. Irmãos, pecar é bom, não é? Quem gosta de pecar aí? Eu gosto, pecar é bom. Mas vou pecar? Não vou. Porque o pecado é uma luta contra você. Se você falar que o pecado é ruim, não é. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava, irmão. Não tinha luta, não tinha prova, não tinha nada disso. O pecado é bom. Vamos ser sinceros. Só que traz morte. Então o reino de Deus é tomado à força. É numa luta que eu tenho contra mim, contra a minha carne, meu desejo, minha vontade. Não sejamos hipócritas. Porque o problema dos crentes, muitos, é que são muito hipócritas. Para você não pecar, você tem que lutar. É uma luta contra você mesmo. Tem que ter a mente de Cristo. Tá certo, irmãos? Então, vamos lá. Nós não devemos ceder aos desejos malignos. Esses desejos malignos são desejos carnais. O que é bom para a carne. Entendam isso? Então, se é bom para a carne, o pecado é prazeroso. Alguns, na verdade, muitos. E você tem que negar-se a si mesmo. Então, vamos lá. Do 15 ao 16. O princípio da servidão inevitável. Entendam isso. Isso é bom você aprender. Servidão inevitável. Você é escravo de quem você o quê? Obedece. Você é escravo de quem você obedece. A sua obediência define quem é o seu Senhor. Ou o pecado para a morte, ou a obediência para a justiça. Então, quem você obedece é quem você serve. Tá certo? Quem você obedece é quem você serve. Entendemos que o cara que pratica aquele pecado é uma coisa, agora a pessoa que peca é outra. Tá certo? Segundo, do 17 ao 18, a mudança de posse. Ocorre uma inversão radical de identidade. O cristão deixa a antiga condição de escravo involuntário do pecado e, ao responder positivamente e de coração à verdade do Evangelho, é libertado para se tornar voluntariamente o quê? Um servo de Deus. Então, irmãos, nós pecamos no mundo involuntariamente porque a gente já está lá mesmo. A pessoa não pensa para pecar, só peca. O pecado está reinando. Tá certo? Você já até bom, é engraçado, é tirar onda. Não é isso? Mas, quando nós somos libertos do pecado, nós voluntariamente servimos a justiça. Irmão, você está aqui voluntariamente. Quem está aqui porque está sendo obrigado? Quem está aqui porque é obrigado? Você é obrigado a estar aqui? Você é obrigado a ser crente? Você é obrigado a aceitar Jesus? Então nós somos voluntários. Tá certo? A folha de pagamento. Salário versus dom gratuito. Não há neutralidade na vida espiritual. Ninguém é neutro, irmãos, na vida espiritual. Eu não sou, minha família não é, meus familiares, minha parentela, ninguém no mundo é neutro. Ninguém está neutro na vida espiritual. A escravidão, o pecado gera morte, como salário ganho por direito. Por que ninguém é neutro? Irmãos, toda a humanidade, ou ela está obedecendo a Deus, ou ela está desobedecendo a Deus. Tá certo? A humanidade inteira, ou ela está com Deus, fazendo a vontade de Deus, ou ela está longe de Deus, não fazendo a vontade de Deus. É a humanidade toda, não tem como escolher.
tá certo? Então não há uma neutralidade, tá certo? A escravidão ao pecado gera morte como salário ganho por direito, enquanto a servidão a Deus produz frutos de santificação e resulta na vida eterna como presente que pago, gratuito, de graça, tá certo? De graça. É de graça? É porque alguém pagou um preço. E agora o que eu faço? Aceitei Jesus, vou para casa, vou lá dormir, já estou salvo? Não, irmão, tem minha parte. A minha parte é viver essa graça, tá certo? É viver essa salvação. A minha parte é entender quem é Cristo, entender quem é o Espírito Santo, entender quem é o Pai. Minha parte é essa. Minha parte é pregar o Evangelho, minha parte é viver o Evangelho. Então, irmãos, princípio da servidão inevitável. A pessoa é escrava de quem serve. Quem serve o mundo é escravo de Satanás. Quem serve a Deus é escravo de Deus. Servo quer dizer escravo, tá certo? Segundo, a mudança de posse. Quando você está servindo a Satanás no mundo, você aceitou Jesus, você sai da posse de Satanás, você passa para a posse de quem? De Deus, tá certo? E depois o pagamento, o salário versus o dom gratuito. Quem continuar na posse do mundo ou de Satanás, tem um pagamento para ele. E para nós também tem algo maravilhoso, que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, tá certo? Mas o salário do pecado é a morte. Morte. Irmãos, o que cura a morte é a graça. Isso que a gente tem que entender. Nesse contexto aqui de Romanos 6, as pessoas ficavam falando isso, vamos pecar para ter graça. É justamente isso que Paulo está combatendo. Não tem que pecar para ter graça. O crente não tem que pecar para ter graça. O crente tem que estar debaixo da graça. Mas o crente não pode viver no pecado. Tá certo? Vamos próximo. Aplicação. Santidade é consequência do quê? Não existe santidade fora de Deus, fora da obra, não existe. Não existe santidade no mundo. Já viu aquela desculpinha? Não mato, não roubo, faço mal a ninguém. Ué, isso é que se espera de todo mundo. Tá certo? Ninguém é salvo pela obra, é salvo pela graça. Graça. Então, santidade é consequência da salvação. O cristão vive uma nova identidade, irmão. Se você está aqui hoje, aceitou Jesus, Vladimir, eu estou aqui, você tem Jesus, mas eu sou igualzinho como eu era no mundo, irmãos, infelizmente, eu não estou vivendo uma nova identidade. Vocês concordam com isso? É ou não é? Ué, peraí, gente. Eu aceitei Jesus, mas não mudei nada. Não mudei. Que mudança? Que fé é essa que eu tenho? Que transformação? Nenhuma. Então, que Deus é esse que eu estou servindo que não mudou a minha vida? Tá certo? Então, o cristão vive uma nova identidade, meu irmão, minha irmã. Aquele que você era antes não é mais. Acabou. Não tem mais como o diabo ficar te acusando de nada. Você está liberto. A graça transforma Olha que coisa gloriosa. Pô, eu sou a mesma pessoa, não mudei nada. Eu era cruel com o João cruel. Eu era mal com o João... Não, irmão, não tem como. Não tem como eu ser exatamente como eu era antes. Algo em mim tem que ter mudado, irmão. Então Deus não entrou no meu coração. Então a graça transforma o caráter. Você imagina um crente estelionatário? Dá para entender? Irmãos, crente pode ser estelionatário, crente pode dar volta em ninguém, crente não se dá bem em cima dos outros. Não se dá, irmão. Não se dá. Porque senão, irmãos, você vai ter um péssimo caráter. Uma das coisas que mudou muito do Evangelho, antigamente se fala assim, sempre no lugar comprar um negócio, não tinha troco. Não, eu sou crente da igreja tal, não, então leva o que você paga. Hoje em dia não, irmão. Acabou isso. Acabou isso. Porque quantas pessoas entraram na moda de ser crente, mas não aceitaram Jesus de verdade e deram mau testemunho. Então, irmãos, falta de caráter é mau testemunho. Tá certo? Vamos lá. Último slide, né? Conclusão. Romanos 6 ensina que o Evangelho não apenas perdoa pecados, ele liberta do domínio do pecado.
e conduz a uma vida santa pela união com quem? Com Cristo. Então, irmãos, nós entendemos o seguinte: eu não estou liberto de um pecado, não, eu estou liberto do domínio de todo pecado, eu não estou mais sob domínio disso. Isso não tem mais autoridade na minha vida, irmãos. Por isso eu volto a falar. Eu já ouvi muito na minha vida no Evangelho. Não sei se Renato também tem muitos anos no Evangelho, né, Renato? Vocês irmãozinhos orando: Senhor, perdoa as multidões dos meus pecados. Quando eu ouvi isso, eu falei: gente, não é possível. Gente, crente não pode ter multidão de pecado, irmão. Não pode. O crente peca, mas ele não vive no pecado. Entendam isso. Entendam isso. Engraçado que Deus fala que nós temos que suportar a fraqueza dos fracos, não é isso? Quando ele fala isso, ele está falando de você também, de mim também. Não é só, porque a gente acha que aquele irmão ali é fraco, mas e nós não somos? Entendeu? Nós somos um poço de candura, não erramos nunca, não falhamos nunca com ninguém. Irmãos, infelizmente nós podemos magoar os outros, alguém, uma palavra, um gesto, mas nós temos que nos arrepender e quem foi ofendido tem que nos perdoar. Isso é o Evangelho. O Evangelho é isso, irmãos. Se você não perdoar, você também não está no Evangelho, não. Você pode não ter pecado, mas se você não perdoar, também está no Evangelho, não. Tem que perdoar. Então, irmãos, esse é o estudo de hoje, né? O Evangelho não apenas perdoa pecados, ele liberta do domínio. Eu não estou mais dominado pelo pecado. O ímpio tem que pecar, o ímpio não tem escolha. O ímpio tem que pecar, não tem escolha. O pecado para o ímpio é bacana, entendeu? É legal. Por exemplo, antigamente eu comecei fumando antes de ser crente, eu não vim, porque todo mundo fumava, achava legal, tirar onda. Eu quero, na minha época, os caras botavam o maço de cigarro bem aqui dentro da camisa, aqui, com aquela marca aqui, para tirar onda. Ó, tirar onda. Que onda doida é essa? O crente não faz isso, mas o ímpio. Então, porque é legal, o pecado é legal, irmão. O cara chegava: não, irmão, aí, estou com 3 mulheres na rua, rapaz, estou tirando onda. Que onda é essa? Magoando alguém. Não é isso? O diabo cega as pessoas. Quem nunca foi cegado por Satanás, né? Que atira pela pedra, né? Então o diabo cega. Depois vem o arrependimento. Graças a Deus, o arrependimento traz graça. Outra coisa nós temos que entender, irmãos: vamos suportar a fraqueza do fraco, por mais difícil que seja, porque todos pecaram, todos erraram, entendeu? Mas digo para vocês, uma congregação de crentes, nem todos estão libertos, nem todos estão debaixo dessa graça, nem todos foram alcançados. Lembra que nós lemos aqui que a graça ela promove uma transformação de caráter? Se não houve a transformação no caráter do indivíduo, ele precisa da graça, ele tem que se converter. E não é tirando ele que ele vai se converter, muito pelo contrário, é aqui que ele tem que se converter. Aqui que ele tem que ver exemplo. O principal exemplo da igreja é o pastor, mas cada um de nós somos responsável por isso, tá certo? Cada um de nós é responsável por isso. Outra coisa, irmãos, para encerrar, vocês gostam que a igreja esteja aberta, os irmãos se convertam, que as igrejas no mundo sejam abertas, que tenha evangelho no mundo? Irmãos, existem alguns princípios bíblicos, né, que são inquebráveis. Deus, ele honra quem honra ele. Como que nós vamos manter o evangelho se a gente não prega o evangelho? Como que pessoas vão entrar nessas festas se a gente não prega? Pregou o evangelho não é função só da igreja não, irmãos, é função de todos nós, tá certo? Ah, é só o pastor? Não. Até o pessoal do evangelismo? Não. Não. Todo crente tem a obrigação de pregar o evangelho para uma alma que está indo para o inferno, irmão. A obrigação é nossa, tá certo? Então que nós possamos ser servos valorosos, entendermos que o pecado não nos domina mais, não há domínio do pecado. O diabo tem um problema sério com essa igreja aqui. Qual o problema? Esses irmãos que estão aqui no estudo aí não estão mais no domínio do pecado. Não estão mais. Tá certo? Não tem mais aquela picuinha, probleminha um com o outro. Não, irmão, considere o próximo superior a você, que você vai dar tudo certo. Mas se você se achar magnânimo melhor, aí dá BO.
Tá certo? Então vamos ver esse evangelho. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Porque esse estudo de hoje é um estudo que eu acho muito pertinente entendermos.